Comumente as pessoas me perguntam: Ô moço, ei meu, o que tá tatuado aí no seu braço? O que é isso aí, meu? Aí eu respondo com outra pergunta: já assistiu aquele filme Senhor dos Anéis? Caso a pessoa me responda que não, aí eu respondo o seguinte: então cara, isso aqui é árabe. É o meu nome que tá tatuado aqui em árabe, entendeu? E mudo de assunto. Mas caso a pessoa responda que sim, aí eu respondo: pô, legal cara. Então, sabe o anel? As escrituras do anel, tá tatuado aqui: o anel para todos governar, o anel para encontrá-los, o anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. E a reação mais comum dessas pessoas é a seguinte: Legal. Inclusive, algo do tipo aconteceu esses dias. E eu me sinto um pouco incomodado com isso, sabe? Não pelo fato de que às vezes a pessoa tem uma certa aversão a tatuagens. Sabe, eu tô cagando pra isso. Mas é pelo fato de que as pessoas não têm ideia do que representam as obras de Tolkien. Elas costumemente levam pelo lado de que o filme é chato ou é longo demais, sabe? Ou pelo pior lado: pra mim, isso é coisa de Satanás. Tem criaturas demoníacas, linguagens estranhas que a gente nem sabe o que estão falando. Tem mensagens subliminares por todo o filme. Trata-se de um filme da nova era. Mano! Como da nova era, se Tolkien começou a escrever O Hobbit em 1928? Então estou aqui para contar a você a verdadeira essência por trás das obras de Tolkien. Não importando qual seja a sua religião ou se você não possui nenhuma. Só quero deixar claro aqui qual foi a mensagem que o autor quis passar a todos. O que pode ter certeza é o contrário do que muitos que estão aí acreditam. Então, bora pro vídeo, bora! Tolkien nasceu no ano de 1892 e foi criado desde pequeno por um padre, do qual era considerado por ele como segundo pai. E desde pequeno foi ensinado a ele, foi passado por esse padre, como ser o verdadeiro cristão. Tolkien teve 4 filhos, e durante a juventude desses filhos, ele costumava escrever cartas, fazendo com que seus filhos acreditassem de que essas cartas chegavam do Polo Norte, do próprio Papai Noel. Ele imitava a letra trêmula de um velhinho, ou a letra gorda do seu ajudante, o Urso Polar do Norte, do elfo do seu secretário Ilbereth. E todo Natal seus filhos recebiam essas cartinhas. Tá aqui o livro. São cartas do Papai Noel. Eu recomendo que vocês leiam. É bem bacana. Vou mostrar uma partezinha aqui, ó. Tá vendo? Era assim que ele escrevia as cartas pro filho dele, pros filhos dele. E já começava a brincar aqui com outro alfabeto. Tá vendo? Que pai fantástico, não? Tolkien frequentou e formou diversas sociedades. Em uma delas, chamada The Inklings, fazia parte o seu colega de trabalho e amigo Lewis Carroll, criador das Crônicas de Nárnia, do qual fazia uso de alegorias para fazer os seus livros. Como assim alegorias? Por exemplo, para quem leu e assistiu as Crônicas de Nárnia e não entendeu que o leão Aslan era, na verdade, Jesus, cara, você não entendeu nada do filme ou do livro. Tolkien não era muito a favor de alegorias. Ele achava esse tipo de narrativa muito infantil e vocês vão entender o porquê já já. Outra de suas sociedades, chamada The Coelbiters, era dedicada à literatura e mitologia nórdica, do qual é muito facilmente percebido em praticamente todas as suas obras. Ou quem sabe, na verdade, talvez todas. Toda a saga de Senhor dos Anéis, começando por Silmarillion, teve um total embasamento na Bíblia. Então, como foi? Havia um Deus que, na sua completa solidão, resolveu criar a sua companhia. Então fez-se o que seria para nós como os arcanjos e os anjos,
classificados na obra como os Valar e os Maiar. E esses foram criados com dom da música. Mas havia um deles que era contra os temas propostos por Eru, criando assim o caos. Morgoth. O que viria a ser o primeiro Senhor do Escuro, Lúcifer para a nossa realidade. O mais belo e poderoso entre todos os anjos. Assim que criaram essa dissonância, começou a criar o caos, de toda essa confusão foi criado um esboço de Arda, o que viria a ser para nós o planeta Terra. E Eru, no meio de tudo isso, enxergou algo de bom, que foi Arda. E assim, ele disse a seguinte frase: "Ea, que essas coisas existam", ou algo do tipo, não lembro muito bem. E sendo assim, foi feita o Arda, a Terra, os seres vivos e todo o ecossistema. Os seres celestiais desceram à Terra para pôr ordem a toda a criação de Eru, e claro que no meio deles também foi Morgoth e seus seguidores, para continuar disseminando todo o caos por ter tamanha raiva e ciúmes de toda a criação de Eru. O primeiro Senhor do Escuro veio a sucumbir, dando lugar ao seu braço direito, Sauron. E esse, por sua vez, criou as criaturas horrendas das quais vemos nos filmes. Os Trolls, os Orcs, os Goblins e afins, para confrontar as criações de Eru, como os homens, os elfos e os entes e tal. E é aí, meus senhores, que é forjado o Um Anel, que trata-se da essência de todo o poder do Sauron e de todo o mal. Na verdade, essa é a minha aliança. E é somente com a destruição do mesmo é que todo o mal e toda perversidade seria erradicada de toda a Terra-média. Claro que tudo isso que eu falei aqui trata-se de um esboço do início da história contada por Tolkien. Um resumo do resumo, mas que eu acredito ser o suficiente para erradicar pelo menos um pouco toda essa ignorância que existe na cabeça das pessoas que julgam um livro pela capa. Como eu tenho certeza que vocês perceberam, Tolkien teve um total embasamento na Bíblia. Trata-se apenas de uma batalha entre o bem e o mal. Essa é a essência de Senhor dos Anéis. Lembram-se que eu disse lá no início do vídeo que Tolkien era contra o uso de alegorias? Pois é. Na saga Senhor dos Anéis, nós não temos apenas um principal. Nós não temos o Messias Salvador. O que nós temos são resquícios de Cristo. E desses resquícios foi criados cada um dos 9 da comitiva do Anel. Então nós temos a força e a destreza de Aragorn. Temos a sabedoria de Gandalf. Temos a perseverança de Gimli. E nós temos também a astúcia de Legolas. Todos eles formam um só, o imbatível. Agora, quanto a Frodo, nós talvez tenhamos o que seja a única fraqueza de Cristo, a de estar confinado em um corpo mortal de um homem, mas porém o único apto, puro de coração, a enfrentar todo o caminho do Calvário, dar a sua vida por um bem maior, levar por toda a saga um fardo pesado no seu pescoço, o Um Anel, que representa aí a própria cruz. Mas aí, eis um fato interessante: Tolkien fez com que o mal fosse vencido por ele mesmo. Frodo, no final da saga, sucumbiu às sombras e quis o anel para si próprio. E então Gollum, aquele ser olhudo, feio feito cão, dominado pelo desejo de possuir o anel para si próprio, pula em cima do Frodo e arranca um anel com o dedo e tudo da mão de Frodo. E durante a euforia de ter finalmente conseguido o seu anel, ele acaba escorregando ali e cai para dentro do vulcão. O autor quis representar que o mal só pode ser vencido por ele mesmo.
toda aquela ganância e desejo que o anel representava foi a sua própria desgraça e destruição. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Então, finalizando, trata-se de uma obra fantástica, um dos mais belos e mais completos livros que eu já li na minha vida. Então, para você que ainda não assistiu os filmes e não leu os livros, cara, leia e assista e arranca essa ignorância que tem na sua cabeça, beleza? Então, obrigado e até o próximo vídeo.